Bom, aí o tempo passou, né? Você começou a estudar, começou a se envolver mais com a vida de estudos, né? No início lá era só um hobby, né? Gostava Sim, é. Mas aí quando que você decidiu seguir uma carreira nisso, né? No caso, se tornar um professor, né? Qual foi a primeira formação que você foi atrás, né? Se foi teologia, se foi filosofia, né? Como Não, que foi isso? Fala um pouquinho da trajetória. Não foi nenhuma das duas, cara. Na verdade, eu entrei um ano mais cedo na escola, né? E eu me formei com 17. E aí eu não tinha, cara, noção nenhuma do que eu queria fazer de profissão, né? De faculdade. Não tive uma orientação vocacional, hoje é muito comum, né? Na minha época. Não tinha. E aí meu pai, na época, tinha uma empresa, né? De alimento, né? Fornecia marmitex, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com meu pai, vou fazer administração de empresas. Aí eu fui fazer administração, aí no primeiro ano, cara, eu tive aula de psicologia, professor Márcio Gardi, eu lembro até hoje. E eu fiquei encantado, né? Eu falei, nossa, eu vou mudar o meu curso pra psicologia. Minha mãe falou, não vai mudar de jeito nenhum. Você vai terminar esse curso, aí depois você faz o que você quiser. Aí beleza, aí eu concluí, né? Terminei a faculdade, 4 anos, administração. Depois eu fui trabalhar na área, trabalhei no Jornal Cana, saudoso Josias, um abraço pra ele, me ajudou muito, trabalhei nessa área, né? E aí, Glaucio, lá pros meus 30 anos, que aí eu comecei a fazer um seminário, né? Eu frequentava uma igreja, fui pra outra igreja, mas nesse período, mesmo enquanto eu estava fazendo faculdade de administração, eu consumia livros de teologia. Comecei, como eu te falei, foi desde os 17 anos e não parou mais. Mas é aquela coisa, né? Quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei o ensino médio, perdão, eu não tinha noção do que eu queria, eu fui fazer administração para ajudar o meu pai. Só que aí meu pai fechou, né? A empresa que ele tinha, foi convidado para ser diácono na igreja que ele tá até hoje ele é pastor lá em Miguelópolis. E então ele não tinha mais aquela empresa. Só que eu continuei estudando teologia, e aí a gente vai gostando cada vez mais, né? Sim. Só que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava muito, então eu não tinha muito tempo para estudar. E com 30 anos eu fui fazer seminário, eu fiz seminário teológico. E aí, com 30 anos, eu fui convidado para ser professor de ensino religioso no IAVEC. Ensino religioso de Fundamental 2 e o ensino médio. Porque isso foi em 2011 para 2012. Foi o ano que a diretora, a Verônica, né, um abraço para ela, ela abriu o ensino médio e ela queria que o ensino religioso virasse realmente uma matéria, como filosofia, como sociologia, como história. E ela teve acesso à revista que eu tinha na época, com meu cunhado, a revista Profecia. Então ela leu a revista, ela gostava muito. Ela falou, a minha irmã, né, essa minha irmã e a Cris, ela era coordenadora pedagógica na época, ela falou, eu quero o seu irmão dando aula aqui. E aí eu fui lá, comecei a dar aula. Aí, cara, foi amor à primeira vista, né? Porque eu na igreja que eu frequentava, eu dava algumas aulas de teologia, né, pra liderança, tudo, mas era uma coisa bem esporádica. Mas ali não, ali eu tive a experiência de sala de aula. E aí, cara, é aquela coisa assim, me encontrei. E aí eu tive uma convicção assim muito clara. Depois eu até escrevi sobre isso, da questão da consciência vocacional. Falou, cara, o meu chamado é realmente ensinar. E tô nisso até hoje, né? Aí depois eu quis fazer filosofia, né, para ter realmente o diploma. E aí eu tô nisso até hoje. Então hoje eu dou aula de filosofia, dou aula de ensino religioso e sou capelão escolar. Então, é aquela coisa, quando Deus tem um plano para você, Ele mesmo vai abrindo as portas, Ele mesmo vai determinando tudo ali, né? Não no sentido fatalista, obviamente, mas aquela coisa assim, Ele vai... Aquilo que Filipenses, né? Filipenses 2:12, o apóstolo Paulo vai dizer, Deus opera tanto o querer como o realizar. Então, Deus vai te colocando ali no centro da vontade dEle, vai te conduzindo, e aí tô aí até hoje. E como que